Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Joycelane, sou nutricionista do Instituto Federal e nutricionista do Tribunal de Justiça. E para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês para trazer um tema tão importante, um tema tão relevante e que ainda tem uma abordagem não tão consistente na nutrição, mais pela falta de conhecimento do que pelo potencial que a nutrição tem para fazer no caso das doenças autoimunes. Então, vamos lá. Então, o que são as doenças autoimunes? A primeira coisa que a gente precisa entender é que as doenças autoimunes, elas estão relacionadas a alterações que ocorrem no nosso sistema imunológico. E com isso, ele deixa de conseguir fazer a distinção entre o que é nosso e algo que é externo, algo que é um agressor, algo que é desconhecido pelo sistema imune. Então, quando isso acontece, muitas vezes, essa resposta imunológica ela é suficiente para causar uma lesão em um determinado órgão, ou até uma atuação sistêmica, né, como é o caso do lúpus, em que a doença ela é de ataque sistêmico, né, vão em diversas partes do corpo. Hoje, a prevalência da doença autoimune está entre 3% e 5% da população mundial. E dessa população com doença autoimune, 75% são mulheres. Alguns estudos mostram que o motivo das mulheres serem em maior quantidade, no caso das doenças autoimunes, é porque as mulheres possuem receptores de estrogênio em diversas partes do corpo. E quando há essa atuação do estrogênio em diversas partes do corpo e em excesso, isso ocasiona uma falha no sistema imunológico e ele passa a agredir o próprio corpo. As doenças autoimunes, hoje, elas são concentradas em algumas regiões, assim, são mais concentradas, né, como o norte da América e uma região norte da Europa. Mas o crescimento categórico hoje está acontecendo mais mesmo no Ocidente, né? Tanto acho que pelo padrão de vida, pela alimentação. O Instituto de Medicina Funcional faz uma projeção de que nos Estados Unidos hoje existam 50% da população com doença autoimune. Então, um percentual muito alto, ou seja, a cada 2 americanos, um tem doença autoimune. E o sistema de saúde dos Estados Unidos, eles notificam doença autoimune. Então, eles têm um sistema, vamos dizer assim, que pelo menos notifique, que dá para se ter uma noção do que se tem de doença autoimune hoje. No Brasil, a gente não tem um sistema eficiente que notifique, eles não são consideradas doenças de notificação compulsória, as doenças autoimunes. Então, aqui no Brasil, a gente não tem dados concretos e que nos deem uma noção da prevalência no Brasil. Hoje, existem mais de 100 doenças autoimunes descritas, umas mais comuns, outras mais desconhecidas, né, pela prevalência delas, mas tireoidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, doença celíaca, o lúpus, a esclerose múltipla e diversas outras doenças autoimunes. Então, quais são os sinais e os sintomas dessas doenças? Elas vão responder basicamente ao tipo de órgão que é afetado pela doença autoimune, né? Como ele ocasiona, o sistema imune ocasiona uma agressão no corpo, vai responder mais aquele órgão que está sendo agredido do que um sintoma que se repita, né? Vamos dizer assim. Então, tipo, no caso de uma artrite, ela está atacando mais a articulação. No caso da doença celíaca, a gente sabe que é o intestino. No caso da esclerose múltipla, a bainha de mielina, tanto no cérebro como na medula espinhal. O lúpus, qualquer parte do corpo, a tireoidite de Hashimoto atacando a tireoide. Então, as consequências disso aí vêm mais do órgão que está sendo afetado do que da doença autoimune em si, né? A gente tem que observar qual é o órgão que está sendo prejudicado. Dentro da medicina convencional hoje, qual é o tratamento? O tratamento básico hoje é um paliativo para os sintomas. Se a pessoa tem dor, eles vão dar medicação para a dor, né? Em alguns casos, eles já utilizam algumas medicações para suprimir o sistema imunológico, né, quando a resposta está muito exacerbada. E aí eles usam também corticoides, mas o que acontece hoje no tratamento pela medicina convencional? É que você não está tratando a doença, você está tratando basicamente um sintoma, uma consequência
daquela doença, mas não a doença em si. E aí o que eu vou trazer para vocês adiante é o que a nutrição pode fazer, né? Mas ainda falando de autoimunidade, o que acontece muitas vezes que se tem documentado hoje em artigos científicos, porque a autoimunidade, eles não conseguem definir um padrão para que ela ocorra. Então, são situações diferentes, são gatilhos diferentes. Uma delas é o quê? São infecções e mimetismo molecular. O que acontece muitas vezes é que passam para o nosso organismo, passam uma estrutura diferente, entra no nosso corpo, pode ser uma proteína mal digerida, a gente não tem um sistema bom de digestão, tem uma permeabilidade intestinal, e aquela proteína, que foi que alguns artigos já viram, vou dar um exemplo para vocês, no caso da tireoidite de Hashimoto. As pessoas que têm tireoidite de Hashimoto, às vezes elas não têm doença ao glúten, doença celíaca, né, ou alergia ao glúten, mas elas têm uma sensibilidade. E elas não conseguem fazer bem essa digestão. Então, acaba passando um fragmento mal digerido desse glúten para a corrente sanguínea, e aquele fragmento se parece muito com uma proteína que tem na tireoide. Então, o sistema se prepara para atacar essa proteína e, ao mesmo tempo, acaba atacando a tireoide também. É só isso que acontece na tireoide de Hashimoto? Não, mas isso aí já foi reportado como uma das situações que acontece, e às vezes são várias situações, né, que acontecem ao mesmo tempo. Então, semelhança entre moléculas de algum agente ou de alguma estrutura, elas causam reação imunológica contra esse invasor e contra a própria pessoa, né? Por exemplo, na febre reumática, o que acontece? É uma reação imune de uma proteína do Streptococcus que atinge também a célula do coração. Quem tem febre reumática, ela vem de sucessivas infecções de garganta causadas pelo Streptococcus, e aí acaba ocorrendo, quando a pessoa tem a febre reumática, o sistema imune tentando atacar uma proteína desse Streptococcus, ataca também células do coração. Por quê? Porque são semelhantes a essa proteína do Streptococcus. Aí outra coisa é que, às vezes, uma lesão pequena, como eu falei para vocês, uma autoimunidade, ela pode gerar uma lesão tecidual pontual em determinado local, que é que acontece na febre reumática, ela ataca lá o coração. E aí ela acaba expondo novas estruturas que antes não estava exposto, o sistema imune não conhecia aquilo ali, e aí ele começa a atacar também essa região. Por exemplo, ele atacou lá o coração, com a lesão, ele expõe componentes do tecido cardíaco que não são para estar expostos, e aí você vem com uma resposta imune muito maior, que aí ele vem e ataca aquela região que não era para ser atacada, porque ela não era para estar exposta, e aí vem um problema cardíaco muito maior, né, uma lesão muito mais grave. Além disso, o que a gente tem também? A predisposição genética. Em muitas doenças autoimunes, hoje a gente já conhece alguns genes que propiciam uma chance, um risco maior de desenvolvimento dessa doença autoimune. Continuando na febre reumática, eles já viram que um gene chamado IL1RA é relacionado com a maior chance de desenvolvimento da forma grave de cardite, ou seja, as pessoas que têm esse gene, elas têm uma probabilidade muito maior de desenvolver a forma mais grave da febre reumática. Outra teoria que se tem também hoje é o que? O nosso sistema imunológico, ele é para ser seguido de estímulo infeccioso e para ele responder esse estímulo infeccioso. Só que com a vida moderna, se tem higiene demais, vacinas, não estou dizendo que as vacinas são ruins, pessoal, mas é uma maneira de nos impedir de ter contato com alguns patógenos. Alimentos pasteurizados, esterilizados, isso acaba não permitindo que o nosso corpo tenha contato com determinados patógenos que deveria ter. E o nosso sistema imune conseguir se submeter a essa infecção e a nos curar. E aí o que acontece? Você vem nesse ambiente tão limpo, tão limpo, tão limpo, tão limpo, que ele já não consegue mais responder. E os estudos feitos em camundongos, eles mostraram que um camundongo que recebeu uma única cepa, né, de contato, né, com o meio, um patógeno estranho, ele desenvolveu em 30% mais doença autoimune. E aí eles montaram um experimento absolutamente estéril, colocaram comidas estéreis, os ratos
nasciam de parto cesárea, ou seja, para que eles não tivessem contato com nada, era para deixar o ambiente o mais estéril possível. E o que foi que eles observaram? Que com essa higiene toda, né, em excesso, 50% dos camundongos desenvolveram doenças autoimunes. Então, o nosso sistema autoimune, ele precisa também do estímulo, do contato com alguns patógenos, para que ele funcione perfeitamente. Então, a causa da autoimunidade, ela é muito ampla, não dá para a gente chegar e dizer hoje que é uma única coisa que causa essa autoimunidade. A gente tem a questão da genética, como eu já falei, e aumento de marcadores inflamatórios. A gente pode ter alimentação, né, tanto por uma alimentação muito processada, com industrializados, com deficiências nutricionais, né, sendo também um fator de impacto aí nessa autoimunidade. E um estilo de vida também, atividade física, o sono, o estresse, o seu lado emocional. Alguns artigos mostram que as doenças autoimunes, ela tem uma relação muito estreita com o nosso emocional. E que normalmente pessoas que desenvolveram doenças autoimunes, elas passaram por um estresse muito grande. Seja uma perda, uma decepção, alguma coisa que impactou muito aquela pessoa e que ela não conseguiu perdoar alguém que fez algo para ela e nem se perdoar, como se ela guardasse uma mágoa. E isso aí também impacta na nossa imunidade. Então, o que seriam esses iniciadores ou gatilhos? Como eu disse, fica difícil da gente identificar o que causa uma doença autoimune. Por quê? Porque hoje já tem uma infinidade de coisas. Vários artigos trazem que diversas situações podem ocasionar uma doença autoimune. Ou você pode juntar, né? Pode ser um grupo delas, em que você está, talvez, num momento que não esteja legal, que sua imunidade não esteja boa, e de repente você joga esse monte de gatilho, esse monte de iniciador, e aí esse sistema imune começa a falhar, entra em desequilíbrio. Pode ser o estresse, podem ser parasitas no corpo. Hoje, alguns artigos já trazem também o silicone, já está ocorrendo muito o explante de silicone, que algumas pessoas, depois que implantam o silicone, elas passam a desenvolver, algum tempo depois, uma resposta autoimune, passam a ter uma doença autoimune. Então, a gente tem que ficar atento a tudo aquilo que a gente coloca no nosso corpo, porque tudo isso tem uma consequência, né? O nosso corpo ele é feito para receber alimento e tudo, mas tudo aquilo que vem de diferente pode ocasionar no nosso corpo uma reação autoimune, porque ele não reconhece aquilo ali como parte do próprio corpo. Tem compostos químicos, aí podem ser desde contato com alguma substância tóxica, um agrotóxico, um pesticida, metais tóxicos, contaminação por metais também hoje já é descrito na literatura como um gatilho, um iniciador de doença autoimune. O cigarro, né, também já é conhecido. Algumas medicações e outros metabólitos gerados, micro-organismos, como eu falei para vocês, no caso da febre reumática. Fatores nutricionais, né, por exemplo, eles já viram que pessoas com deficiência de vitamina D, elas têm uma susceptibilidade maior a ter doenças autoimunes. E a vitamina D também é um fator de proteção. E o estrogênio, como eu falei lá no início, na questão das mulheres. Então, o que é que a nutrição pode fazer? O que é que a gente tem dentro da nutrição para atuar de maneira a reduzir a resposta? A gente hoje não fala em cura de doença autoimune, mas a gente fala em remissão. O que é a remissão da doença autoimune? A remissão é a gente reduzir, né, além dos sintomas, reduzir os anticorpos que atacam o nosso corpo, para que esses anticorpos parem de agredir, parem de causar uma agressão no nosso corpo, parem de destruir um determinado órgão, alguma coisa assim. Então, qual é a gênese do problema da doença autoimune? Quando a gente pensa em autoimune, não dá para a gente pensar num tratamento, pelo menos do lado da nutrição, num tratamento específico. E, às vezes, até tentar tratar individualmente uma doença autoimune, ela não tem um retorno tão efetivo. Por quê? Porque quando a gente pensa como a medicina convencional em tratar essa doença, você pensa lá no final. E, na verdade, a gente tem que tratar a base, a gênese do problema. E o que é que acontece na doença autoimune? É uma exacerbação da resposta inflamatória.
todas, pessoal, sem exceção, todas as pessoas com doença autoimune, elas têm uma resposta inflamatória exacerbada, têm uma quantidade de citocinas inflamatórias no corpo super elevada. Essas regiões inflamatórias, elas são super estimuladas. Então, quando a gente pensa em tratar isso, a gente tem que ver o paciente como um todo. A gente tem que o quê? Modular essa resposta inflamatória, já que ela é a gênese do problema, está começando lá, alterando esse sistema de inflamação e anti-inflamação. E a primeira coisa que eu digo assim, para tratar um paciente, a gente tem que considerar o comportamento dele e tratar ele como um todo, uma visão integrativa. Hoje a gente não pode receber um paciente e ele fazer uma queixa tipo, não, eu não durmo bem. E você achar que tem que cuidar só da alimentação dele e considerar um sono algo que está fora do seu alcance ou algo que está fora do seu tratamento. Não. E além disso, a gente tem que estimular o paciente a fazer atividade física, como vocês sabem, a espiritualidade. Aí eu não estou falando de religião, estou falando das coisas que ele acredita, das relações pessoais dele, das relações de trabalho. Que o estresse, ele é um fator super importante em qualquer doença. E na autoimune também. Assim como o estresse oxidativo que ocorre, seja com brigas, com problemas, com a falta de atividade física. Então, eu sempre peço assim que vocês conversem com os pacientes, que incentivem a buscar um psicólogo, um psicanalista, para cuidar também do lado emocional. Isso aí é muito importante para o paciente que tem doença autoimune. E trazendo para a nossa seara, o que a gente tem que cuidar nesse paciente? Quais são os nossos pilares? É o sono, eu vou falar para vocês mais adiante por que a importância desse sono. O estresse, e aí eu digo o estresse físico, né, como eu falei para vocês, e o estresse ocasionado por espécies reativas de oxigênio. Nós temos que cuidar do intestino, porque também já é descrito na literatura como o maior gatilho de doença autoimune é a alteração na permeabilidade intestinal. Outra coisa é a detoxificação hepática, é cuidar para que esse fígado ele consiga fazer o papel dele de detoxificação, de jogar fora aquilo que é toxina. O nosso corpo ele foi feito para isso, a gente vai sempre entrar em contato com toxina. Mas é importante que a gente consiga eliminar essa toxina, porque ela lá no corpo, ela além de trazer outros prejuízos, pode causar também a autoimunidade, né? E o controle da inflamação, né? Já que eu falei para vocês que a gênese do problema é essa inflamação. Então, perfil inflamatório do paciente, né? Falei para vocês que genes inflamatórios são super estimulados. Por exemplo, na colite ulcerativa já foi observado que o TNF-alfa está super estimulado. E o que é que você tem que fazer? Quem é que produz? Quem é que faz esse TNF-alfa? É o DNA. Então, o que a gente tem que fazer? Silenciar o DNA. Aí você diz assim, silenciar o DNA. Gente, hoje a gente já chegou numa era que a gente já conhece o nosso DNA, os estudos eles já estão cada vez mais assertivos, a gente consegue ter um tratamento cada vez mais pontual, dependendo de como é o DNA do paciente. Hoje ainda é um exame caro, o DNA, mas a gente não precisa do DNA para tratar o paciente. Por quê? Porque a gente já sabe que o paciente com doença autoimune é um paciente com perfil inflamatório extremamente elevado. Então, no caso da colite, a gente tem esse marcador aí, o TNF-alfa super elevado. Então, quando a gente consegue controlar essa inflamação e reduzir o TNF-alfa, silenciar aquele gene que produz o TNF-alfa, a gente reduz a dor nesse paciente. Em outra situação, quem tem artrite, é a ciclooxigenase 2, está extremamente elevado. O que a gente vai fazer? Silenciar o DNA para que aquela produção de ciclooxigenase 2 seja diminuída, né? Tem o NF-kappa-beta também, que é outro da inflamação, assim como a gente também tem que ativar aquilo que for bom. Por exemplo, essa proteína NRF2. Por quê? Porque essa proteína é uma proteína que ela aumenta o nosso sistema antioxidante. E, em consequência disso, a gente tem uma melhor detoxificação hepática, ou seja, o fígado ele consegue eliminar mais toxinas. Menos toxina, menos propensão a ter doença, né? Então, qual é o objetivo
partindo dessa ideia que a pessoa que tem doença autoimune tem um perfil inflamatório elevado. A gente tem que silenciar e ativar genes. Como é que a gente faz isso? Já está bem descrito na literatura modulação da metilação e modulação do código de estonas. Eu não sei se na graduação vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com a nutrigenética, mas é uma área hoje que tem crescido muito e que para nós nutricionistas abre um leque assim enorme. Então, o que a gente pensa? Modulação da metilação e modulação do código de estonas. Eu vou explicar isso aí para vocês. Então, as nossas estratégias nas doenças autoimunes, elas vão ser para silenciar ou ativar genes. Isso aí é o que a gente chama de on-off epigenético. E o que seria esse epigenético? É algo que está além da genética. O nosso DNA, a gente não pode mudar. A gente vem com ele e vai expressar aquilo que a gente se submeteu para expressar. Por que eu digo isso? Porque quando o feto está na barriga da mãe até os 5 anos de idade, tudo aquilo que ele receber de alimentação, tudo aquilo que ele for exposto, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma programação metabólica. E isso a gente faz, por exemplo, desde o feto, na barriga da mãe, até os 5 anos de idade, é o que a gente chama de programação metabólica. Tudo aquilo que você fizer nessa fase, você vai ter uma resposta, por exemplo, na vida adulta. Por que a gente conhece desde sempre que se uma mãe não tem uma alimentação legal durante a gestação, ou a criança que até os 2 anos de idade come açúcar, né? Ela pode vir a ter obesidade na idade adulta? Que ali você está selecionando os genes dela que vão ser expressos. Então, até os 5 anos de idade, a gente consegue controlar esses genes que vão ser expressos ou não. A partir dos 5 anos, já não mais. Aí nós fazemos a reprogramação metabólica, que é esse silenciamento e essa ativação de genes. E como é que a gente faz isso? A primeira que eu falei para vocês foi a modulação da metilação, né? O que acontece? Lá no nosso DNA, essa figurinha verde, a ilha CPG é uma porção do nosso DNA, e esse em azul é o fator de transcrição, ele funciona como mensageiro que vai até o DNA dizer o que ele vai produzir. Então, na doença autoimune, nós temos um gene super expresso, super estimulado, que é o NF-kappa-beta. Então, quando a pessoa tem a doença autoimune, esse fator de transcrição também está super estimulado, e ele fica indo lá, essa região do DNA, e estimulando a produção dessa citocina inflamatória. E o que a gente pode fazer? Nós podemos silenciar esse gene. Como é que nós fazemos isso? Com doação de metil. Vocês lembram do metil, aquele CH3? Pronto. Alguns compostos são capazes de auxiliar a ligação de um CH3 nessa ilha CPG, nessa porção do DNA. E isso faz com que o fator de transcrição não consiga chegar até o DNA e fazer essa leitura. E o que seriam esses doadores de metil? São vegetais verdes escuros, catequina do chá verde, por exemplo, curcuminoides da cúrcuma. Tem uma infinidade de alimentos que têm essa função essa possibilidade de doar esse metil e silenciar esse gene. Aí vocês olham nessa figura aí, ó, em cima o gene expresso, embaixo a gente tem o gene silenciado. E além disso, desse metil, a gente ainda tem uma proteína chamada proteína ligadora de metilcitosina, que ela vai lá, se liga nessa região onde tem um metil e impede de forma mais efetiva que esse fator de transcrição chegue e faça a transcrição e a produção dessa proteína inflamatória. Outra maneira é a modulação do código de estonas. Vocês estão vendo aí essas bolinhas cinzas agrupadas, elas são as estonas. E nós temos 2 enzimas, uma chamada desacetilase de estona e outra é a acetilase de estona. Quando essa acetilase de estona está ativa, ela retira o grupo acetil da estona e a cromatina se condensa, ou seja, fica fechada. Se você olhar no lado esquerdo, você vê que tem um espaço entre uma estona e outra. E isso permite a leitura, ou seja, o gene está ativo, ele vai permitir a transcrição. Você vai produzir o que está determinado ali para aquela região do DNA. E quando ela é condensada, quando ela se fecha, ali impede a leitura.
Então, quando a desacetilase ela está, né, funcionante em uma determinada região, ela fecha essa cromatina, né, e impede essa transcrição. E quando a gente usa essa de baixo, que é a acetilase, ela vai acetilar, ela vai adicionar o grupo acetil, a gente abre esse espaço e aí permite a transcrição, ou seja, a produção daquela enzima. Então, está aí a ativação e a desativação. Em alguns genes, a gente vai precisar que haja um estímulo da desacetilase. Para quê? Para impedir a leitura, se é um gene ruim, um gene da inflamação. Em outros casos, a gente vai precisar que seja a acetilase, né, que permita a transcrição desse gene, que a gente tenha, por exemplo, uma proteína antioxidante. Aí a gente pensa assim, por que um gene poderia causar tanto problema? Um único gene. Eu trouxe para vocês aqui o NF-kappa-beta. Por que o NF-kappa-beta? O NF-kappa-beta ele já está descrito na literatura como um gene que está superestimulado em todas as doenças autoimunes. Ou seja, quem tem uma doença autoimune tem uma superestimulação desse NF-kappa-beta. E isso vai ocorrer, superestimulação, vai ocorrer situações desfavoráveis ao indivíduo em várias outras partes. Mas eu trouxe o NF-kappa-beta porque ele já está bem descrito como presente em todas as doenças. Diferente, por exemplo, se você tem uma colite, você tem mais um TNF-alfa, se você tem um artrite, você tem uma elevação de COX-2, dependendo da doença. Mas o NF-kappa-beta tá todo mundo que tem doença autoimune. E o que causa o aumento dela, o que causa essa superestimulação do NF-kappa-beta? Podem ser antecedentes, como, por exemplo, os polimorfismos genéticos. E o que são esses polimorfismos? Hoje a gente já conhece o nosso código genético. E ele é 99,5% idêntico. Ou seja, nós somos 0,5% diferentes. Mas esse 0,5% corresponde a uma grande quantidade de bases nitrogenadas, porque o nosso DNA ele é muito grande. Então, uma troca numa determinada posição, num determinado cromossomo, ele ocasiona esse polimorfismo, né, que é essa alteração, e você vai ter uma consequência disso. Por exemplo, você consegue talvez não metabolize tão bem uma determinada vitamina, você não consiga expressar uma proteína, né, isso vai ter uma consequência. Então, pode ser um polimorfismo, pode ser uma dieta com elevada carga glicêmica, pode ser um alérgeno alimentar, falta de algum nutriente, pode faltar uma vitamina D, pode faltar um ômega, alguma coisa assim. E existem também os gatilhos que ocasionam o aumento dessa expressão desse NF-kappa-beta. Pode ser o estresse, pode ser algum trauma, pode ser a lipopolissacarídeo de bactéria, um parasita, enfim, uma infinidade de coisas. E eu sempre falo assim que as pessoas pensam que o nosso estado emocional não interfere no DNA, e não, as pesquisas já mostram isso. Se você é uma pessoa que tem pensamentos muito negativos, você está estimulando o seu corpo a ir lá no DNA e produzir coisas ruins, produzir proteínas inflamatórias, por exemplo. Do contrário, se você é uma pessoa que tem pensamento positivo, então até o nosso pensamento, dentro do nosso estilo de vida, ele também interfere no que o nosso DNA vai produzir ou não. Então, voltando aí para a ativação do NF-kappa-beta. Então, depois disso, vem uma cascata, que a ativação desse NF-kappa-beta acaba aumentando a expressão de outros genes inflamatórios, de outras citocinas, como a COX-2, né, que é a ciclooxigenase, moléculas de adesão, enfim, uma infinidade de coisas. E a partir daí, vão ter individualidades, né, de acordo com as pessoas. Umas vão aumentar mais interleucina 6, outras vão aumentar a prostaglandina, outras vão aumentar a TNF-alfa, moléculas de adesão, enfim, vão ter situações diferentes. E qual vai ser a consequência disso? A doença. Aí a doença vem uma obesidade, vem um câncer, vem uma alergia alimentar. Pode ser uma infinidade de doenças ocasionadas por essa cascata. E aí qual é a consequência disso? Quando você tem uma doença dessa, um câncer, uma síndrome do ovário policístico, uma diabetes, elas acabam aumentando essas substâncias que estão embaixo. Vocês veem agora como se fosse uma setinha voltando. Depois do último círculo, a gente vai para baixo. Tem interleucina 1, prostaglandina 2, espécies reativas de oxigênio, fator de necrose tumoral. E aí, o que esses compostos fazem? Eles vão lá e ativam mais ainda o NF-kappa-beta. Ou seja,
começa como se fosse um ciclo ruim, que o NF-κ-beta estimula, ocasiona essa quantidade de aumento de citocinas, que ocasiona uma doença, que aumentam outros compostos que vão estimular mais ainda o NF-κ-beta. Então, a gente tem que entrar com a alimentação para barrar esse ciclo. E aí eu já tinha falado da espécie reativa de oxigênio para vocês e por que ela tem uma consequência tão ruim dentro do nosso corpo. A espécie reativa de oxigênio, ela causa uma agressão no nosso telômero. E a consequência da agressão desse telômero é a redução da nossa longevidade. E não só isso, porque quando a gente agride o nosso telômero, além de nos causar o envelhecimento, ele também encurta a vida da célula. Vamos ver lá. Então, o que é o telômero? Vocês estão olhando aí um cromossomo e uma caudazinha, que é o finalzinho do DNA. E tem uma região que se repete, uma sequenciazinha de nucleotídeo que se repete no final de cada cromossomo. Isso aí é o telômero. E qual é a função desse telômero? É proporcionar essa divisão para a célula, ou seja, a vida da célula vai depender da divisão celular. E quem é que define isso aí? É o telômero. Cada vez que a célula se divide, você perde um pouco do seu telômero. Cada vez você vai perdendo um pouco do seu telômero. E quando você faz isso, que você acelera isso, quando você encurta o seu telômero, ou seja, ele vai dividir menos vezes, a célula vai viver menos tempo. Então, quando você está agredindo o seu telômero, você está vivendo menos tempo, você está envelhecendo, você está mais propenso a ter uma doença, a ter uma consequência disso. E os estudos já mostram, por exemplo, que crianças que durante a infância foram submetidas a episódios sucessivos de violência, de bullying, situações muito traumáticas, elas têm um encurtamento assim muito grande do telômero, ou seja, elas já começam a vida em desvantagem, vamos dizer assim, porque elas estão mais propensas a ter doenças, a viver menos, a envelhecer mais rápido. E o que é a coisa que tem mais impacto nesse telômero, na redução, no encurtamento desse telômero, é o sono. Por isso que eu falei para vocês que o sono é tão importante. Nós temos um gene chamado clock circadian, ele é o gene master, assim. Todos os outros genes dependem desse gene do sono, né, do ciclo circadiano. Dormir nos permite fazer reparos, né, e que são necessários e que são fundamentais para o nosso corpo. Por isso que hoje a gente tem uma área chamada crononutrição, que ela vai definir direitinho qual horário que você vai comer. Por quê? Porque nós somos animais de 12 horas. Nós somos feitos para nos alimentarmos, para fazermos nossas atividades durante o dia. E à noite a gente tem que dormir, a gente tem que descansar. Para que o nosso sistema de reparo funcione. O nosso reparo ele funciona principalmente durante o nosso sono. Então, vocês veem aí nessa primeira figura um ciclo circadiano que está sincronizado. O paciente está tudo ok. Quando você vê na segunda figura um ciclo circadiano desincronizado, começam a surgir desordens metabólicas, começa a ocorrer alteração de peso. A gente viu, acaba ocasionando o encurtamento do telômero, que ocasiona não só o envelhecimento, mas o surgimento de mais doenças, a probabilidade de você adoecer mais, a probabilidade de você ter mais sintomas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o sono. Quando o seu paciente chega no consultório, que ele diz para você que não dorme bem, isso não pode ser ignorado. Você tem que procurar estratégias para que você consiga modular o sono daquele paciente. Porque não adianta, a primeira estratégia tem que ser o sono. Depois você pensa no estilo de vida. Porque o paciente que dorme, não é só a questão da autoimune, não. O paciente que não dorme, ele não emagrece. E se ele tem problema de saúde, ele não resolve o problema de saúde dele. Por quê? Porque o sono ele é uma maneira de fazer reparos, é uma maneira de você dar um desligar no corpo e o corpo poder fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a gente não pode ignorar esse sono. E o que a gente faz para regular esse sono, né? Primeira coisa que eu digo é a higiene do sono. Que é a higiene do sono? É você orientar seu paciente que ele tem que chegar em casa, tem que reduzir as luzes, tem que evitar, por exemplo, à noite a exposição à tela de celular, porque às vezes ele passa o dia no trabalho já na frente do computador, que ele tem que, quando for dormir, ele tem que desligar completamente as luzes,
tem que incentivar que ele beba muita água durante o dia, mas que próxima hora de dormir ele evite beber, para não ter que ir ao banheiro, precisar levantar à noite, ou seja, interromper o sono dele. Às vezes ele volta para dormir, mas não consegue pegar no sono imediatamente, então quebra o ciclo do sono dele. Então, tudo isso aí é importante, essa orientação. Periodização nutricional é você definir aquele período bem corretinho que o paciente vai fazer a alimentação. Quando seu paciente chega, você pergunta, olha, que horas você costuma tomar café, que horas você costuma almoçar, jantar, e você vai colocar dentro do plano o horário mais ou menos organizado dentro daquela realidade do paciente, para que você adapte o corpo àquele horário de alimentação e o horário de parar. Porque a gente deve jantar no máximo até as 19 horas. O horário ideal seria entre 18 e 18h30, para que ocorra esse jantar, né? Além disso, nós temos os ciclos de estratégias alimentares, low carb, jejum intermitente, cetoadaptação, que eu vou deixar isso aí para falar mais adiante. Nós temos os chás. Aí você pensa assim, eu vou tomar um chá porque relaxa, imagina só naquela ação pontual ali, mas na verdade não. Os chás, eles também têm compostos, né, compostos químicos, fitoquímicos, que também atuam a nível de DNA, modulando mesmo seu DNA. A apigenina, que está aí, é um composto que existe na camomila, e ela tem essa capacidade de modular o nosso DNA, de ir em determinada região do nosso DNA, e fazer com que se diminua uma resposta ao estresse. Por exemplo, a pessoa que não dorme bem, ela acorda com um pavio muito curto, muito estressada. E quando você faz uso de chás, aí eu digo não só o de camomila, mas diversos outros tipos de chás, até porque a gente tem que variar. Esse paciente, ele consegue diminuir o nível de estresse. Então, você controla não só o ciclo circadiano, você controla o estresse também. Aí nós temos fitoterápicos e moduladores. Então, você está modulando o ciclo circadiano e o estresse. Então, o que você pode usar? Outros chás, camomila, erva doce, capim-santo, que algumas pessoas chamam de erva cidreira. Não é comum isso na nossa região, aqui no Nordeste, no Piauí, a gente chama mais capim-santo mesmo, erva doce e a melissa, que é de fato a erva cidreira. Eu coloquei esse asterisco aí na erva cidreira só para chamar a atenção de vocês que ela é contraindicada para pacientes que têm hipotireoidismo, seja ele autoimune ou não, né? Seja Hashimoto ou não, porque ela diminui a função da tireoide. Então, para essas pessoas que têm um problema na tireoide, o chá de melissa é contraindicado. Os outros não, você pode usar sem problema, né? Fazendo alternância e tal, para não ficar repetitivo o mesmo chá. E existem outros fitoterápicos e moduladores, como a valeriana, a passiflora do maracujá, a ashwagandha, o altilix, que é o extrato da alcachofra, o magnésio, que é muito bom para relaxar, para auxiliar aquelas pessoas que têm dificuldade. Elas dizem assim, olha, eu estou cansada, mas eu não consigo relaxar para dormir. O magnésio ajuda, a fosfatidilcerina, a taurina, o 5-HTP, que é o hidroxitriptofano, que é um precursor da serotonina, né? Você pode usar isso via suplementação, você pode utilizar a banana, por exemplo, que é um alimento que a gente já sabe que ajuda nesse som. Você pode usar o kiwi também, que tem fitomelatonina. Você pode indicar para o paciente 1 a 2 horas antes de dormir comer 2 kiwis, por exemplo, aquele paciente que tem dificuldade de dormir. Então, você vai usando estratégias diferentes. Um dia você usa um chá, outro dia você pode usar um manipulado, você pode usar um kiwi, e aí alterando as estratégias, porque é assim que o nosso corpo funciona bem. Outra modulação muito importante é a do intestino. Os estudos já trazem assim uma relação muito intrínseca do intestino com as doenças autoimunes. É bem descrito. Então, quando a gente pensa em simbiostasia, que é esse equilíbrio hospedeiro e bactéria, a gente tem que pensar que isso aí não é só uma questão tipo, de via intestinal, mas uma questão de saúde mesmo, e que vai ter impacto, né, no nosso processo de saúde e doença. Nessa primeira figura, vocês veem aí, ó, as células do sistema imune, né, as células TREGs, ou T regulatórias, T helper 17, T helper 1, T helper 2. Aí há uma baixa susceptibilidade a uma doença autoimune. Por quê? Porque as células do sistema imune aí, elas estão equilibradas. Quando você começa a aumentar patógenos, fragmentos de bactérias que não são legais, diversos tipos de estressores, essas células do intestino, né, os enterócitos,
elas começam a sofrer a agressão também, e ocorre uma alteração a nível do sistema imune, porque essas células também, elas estão envolvidas no nosso sistema imune. Então, você vê aí que aumenta muito a quantidade de T helper 17, ocorre um desequilíbrio. E com isso vem a inflamação, o aumento de interleucina 22, aumento de interleucina 17. Isso, quando se torna repetitivo, que você vem com um fator agressor, seja o patógeno, seja um composto químico, um alimento que não lhe faz bem, que lhe causa alergia, você vai aumentando a ponto dessa coisa pontual, dessa inflamação nessa região, virar uma inflamação sistêmica e você vir a ter uma doença autoimune. Então, hoje é descrito na literatura que o intestino é o maior gatilho da doença autoimune. Praticamente toda pessoa que tem doença autoimune, se você for investigar, ela pode até não estar atualmente com o intestino em funcionamento ruim, mas em algum momento da vida dela, o intestino dela não funcionou legal. Ou ela teve episódios de constipação, teve episódios de diarreia, ou alternou, alguma coisa não esteve legal. Aqui nós temos o leaky gut. O que é o leaky gut? O nosso intestino, ele é para a seleção para ser justaposta. Nós temos as tag de Johnson, que são essas ligaçõezinhas entre uma célula e outra, que fazem o quê? Que o nosso intestino seja bem seletivo e que não passe para a nossa corrente sanguínea substâncias que não deveriam passar. E aí, com estresse, toxina, uso de algum medicamento, diversas coisas, alimentos, elas geram essa inflamação, como a gente viu no slide anterior, e causam também a permeabilidade desse intestino, ou seja, começam a passar substâncias que não deveriam passar, como, por exemplo, um fragmento de uma proteína mal digerida, como eu falei, do glúten, que pode ocasionar uma confusão entre essa proteína e a proteína da tireoide, você via desenvolver uma tireoidite de Hashimoto. Então, o nosso corpo, ele sempre dá sinais. Às vezes você come um alimento, você vê que não está fazendo bem, aquilo ali é um sinal de que talvez aquele alimento não seja para você. Você tem uma intolerância, você tem uma sensibilidade. E aquilo ali, aos poucos e com a repetição, vai causando o quê? Uma resposta imune. E que pode vir a se tornar uma doença autoimune. E já é tão bem descrita essa relação que quando esse leaky gut acontece, quando essa permeabilidade intestinal acontece, diversas doenças já são relacionadas com isso aí, como a depressão, a ansiedade, a psoríase, por exemplo, que é uma doença autoimune, uma tireoidite de Hashimoto, uma síndrome do intestino irritável. Quando a gente pensa em articulação, pode ser uma artrite reumatoide, pode ser uma rinite, uma sinusite, enfim, a gente tem uma infinidade de patologia que responde ao que esse nosso intestino está permitindo passar ou não. E aí a gente vem, nessa figura aí tem um glúten, né? O polêmico glúten. O glúten sempre a gente entra quando entra nessa seara do glúten, é uma discussão muito polêmica. Mas já tem descrito também na literatura a relação do glúten com muitas doenças autoimunes, né? Não só com a tireoidite de Hashimoto. Mas o que acontece além disso no glúten, né? O glúten é uma proteína de difícil digestão. Então, quando ou para você não funciona bem, ou você faz pulso diário, não, todo dia eu como pão, eu tomo café com pão, então você está todo dia dando glúten ali para o seu intestino e você é uma pessoa que não digere bem, ou que você tem uma sensibilidade. Então, ao passar do tempo, dos anos, talvez, você pode vir a desenvolver uma doença autoimune. E o que acontece além disso? Uma resposta que é ocasionada não só pelo glúten, que a gente acaba colocando sempre a culpa no glúten, e às vezes é uma consequência do consumo dele. Uma das bactérias que ajuda a digerir o glúten é a Pseudomonas. Então, todo mundo vai lá e diz, pô, então eu quero muita Pseudomonas no meu intestino, porque vai me ajudar a digerir o glúten e eu não vou ter problema. Só que, quando você começa a comer glúten e tal, tarará, todo dia você está alimentando a Pseudomonas, e a gente sabe que a gente tem que alimentar as bactérias, né? Com coisas boas para as bactérias proliferarem. E quando você dá muito glúten e essa pseudomonas prolifera, o que acontece? A pseudomonas, ela causa inflamação no enterócito. O enterócito é essas células do intestino, essas células rosadinhas que estão aí na figura. Então, você está consumindo glúten, está alimentando a pseudomonas, e às vezes não é o glúten que está fazendo mal, mas a pseudomonas está lá, inflamando o seu intestino. E a inflamação vem junto com o quê? Com o desequilíbrio do sistema imune. E aí começam a aparecer os problemas. Não necessariamente uma autoimunidade, mas algum outro problema pode vir a acontecer também. Ou concomitante às duas coisas, né?
vem uma intolerância, vem uma inflamação sistêmica, enfim, pode vir várias coisas, né? E aí, o que a gente usa para modular o intestino? Acho que também já é conhecido de vocês, os pré-bióticos e os probióticos, né? Os pré-bióticos funcionando como substrato, né? Como um alimento para os probióticos. E aí, quando você dá essas, vamos supor, fibras para essas bactérias do intestino, elas fermentam e produzem ácidos de cadeia curta. E esses ácidos, eles têm um efeito anti-inflamatório. Por isso que, às vezes, a gente fala em cetoadaptação também, porque os corpos cetônicos, eles têm essa mesma função e a gente consegue produzi-los também durante a cetogênica, esses ácidos de cadeia curta. E aí você pergunta, eu tenho que entrar com probiótico? Não, não tem regra, você não precisa entrar com probiótico. E a gente também não pode achar que você vai usar, por exemplo, essa fórmula aqui que eu dei exemplo, com 5 bilhões de lactobacilos, bifidobactéria, que isso aí vai colonizar o seu intestino, porque o nosso intestino tem uma infinidade de bactérias. Você não pode achar que com 5 bactérias, se fosse de fato colonizar lá, fosse resolver todos os problemas. Não. Mas qual é a vantagem de usar probiótico nessas situações? Que os probióticos têm efeito anti-inflamatório no intestino. Então, eles vão ajudar a conter esse processo de inflamação. Mas o que é o principal, o que é mais importante? É a alimentação, é a diversidade dessa alimentação. Quanto mais fibra, quanto mais cor tiver, mais diversidade você está dando, mais opção para as bactérias e para crescerem bactérias diferentes, né? E às vezes a gente precisa entrar com uma fibra, né? Quando o paciente está entrar com Fibergram, que é a goma cássia, de 1 a 2 gramas dela para auxiliar. E às vezes, quando a gente tem um paciente que ele tem um conjunto de sintomas, ou está com alguma resposta assim, do trato gastrointestinal muito desequilibrada, ele reclama muito de distensão abdominal, de gases, de eructação, que é o arroto, ou seja, que ele tem uma queixa muito grande assim do trato gastrointestinal, a gente pode entrar com um protocolo Low FODMAPs, que são reduzir, a gente reduz muito os carboidratos fermentáveis, né? E aí existe uma tabelinha que não dá muito para a gente entrar aqui por conta do tempo. Aí nesse caso, às vezes a gente pode segurar um pouco, talvez a entrada desse probiótico, ou se for entrar com ele, entrar junto com a Low FODMAPs, né? Mas se a pessoa tem esses problemas e você não vai entrar com Low FODMAPs, vai entrar, por exemplo, com a Low Carb, aí você já não usa os lactobacilos, né? Os probióticos. Além disso, o que mais que a gente pode usar? Pode usar a glicina, a glutamina, a curcumina, que está lá na cúrcuma, né, no açafrão, o gengibre, ácidos valvélicos, triptofano. Então, tudo isso aí são maneiras também de modular esse intestino. A glutamina já é bem conhecida, ela é um aminoácido que ela serve de alimento mesmo lá para a célula intestinal, para o enterócito. Ele usa ela como substrato. Então, é bem interessante também. Além disso, o que é muito importante a gente cuidar da detoxificação hepática. O que é isso? É cuidar para que o seu fígado consiga eliminar tudo que tiver de toxina no seu corpo. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi feito para entrar em contato com toxina. Mas a gente, para poder ficar bem ou para poder ter saúde, a gente precisa eliminar essas substâncias tóxicas. Elas não podem ficar no nosso corpo. E às vezes algumas pessoas elas têm esses polimorfismos em enzimas de detoxificação, ou seja, elas não fazem essa detoxificação tudo bem, então elas precisam mais ainda de um aporte para poder conseguir eliminar essas substâncias tóxicas. O que a gente tem de opção? A gente tem a clorela, a gente tem a espirulina, a gente tem o coentro. Gente, o coentro é tão fácil, você pode pegar meio maçozinho lá do coentro, bater com um limão, bater com um abacaxi, fazer um suco verde, e aquilo ali vai ser excelente para lhe ajudar no processo de detoxificação. Nós temos o quiabo, você pode cortar as extremidades do quiabo, botar num copo, cobrir com água, guardar na geladeira de um dia para outro, e de manhã em jejum você vai tomar aquela água ali. Também é excelente para o processo de detoxificação. Além disso, nós temos também fitoterápicos e moduladores. Aí, mais a nível de prescrição mesmo, né? Você tem o PEAK2, você tem o Altilix, extrato de alcachofre, e tem os organosulfurados também, que são os compostos que estão em vegetais verdes escuros, no brócolis, na couve, né?
todos eles auxiliam nesse processo de detoxificação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí quando a gente está falando de inflamação. Até porque quando a gente deixa o fígado mais limpo, a gente consegue ter uma ação antioxidante mais efetiva. Outra coisa que a gente faz também é o controle da inflamação. E aí existe uma infinidade de fitoterápicos que você usa para controlar a inflamação. Você tem que reduzir a carga glicêmica da alimentação, você pode usar o magnésio, cromo, ácido lipóico, berberina, gengibre, o própolis. O própolis, por exemplo, tem o artepelin C. O artepelin C tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Às vezes o paciente que começa a usar própolis, em uma semana ele já consegue observar uma melhora, dependendo do tipo de patologia que ele tem. Tem o alecrim também, que você pode usar em forma de chá. E aí vamos entrar aqui na alimentação. A alimentação, eu sempre faço uma sugestão de que vocês façam ciclos de estratégias. Na doença autoimune, a gente tem que trabalhar muito isso. A gente não tem um estilo de vida, um estilo de dieta, vamos dizer assim, de plano alimentar. A gente tem que alternar. O corpo ele não pode ficar com uma só estratégia. Então, a gente alterna low carb, jejum intermitente, cetogênica, fast mimic diet, que é o mesmo plant-based ou keto plant, que é uma dieta baseada em vegetais, mas não é a dieta vegana, certo? Porque a dieta vegana ela não tem controle de carga glicêmica. E no fast mimic diet é uma dieta à base de vegetais, mas com controle da carga glicêmica. Então, a low carb, quando a gente pensa em low carb, você imagina que faz uma low carb para reduzir justamente essa carga glicêmica, né? Você vai dar menos carboidrato e vai dar carboidratos de qualidade. E a gente pensa no jejum intermitente, os estudos mostram, você fazendo ele uma vez na semana, né? Você consegue um reset de alguns genes envolvidos na inflamação. É como se você desse uma volta lá, uma retrocedida nesse gene, e ele passasse a funcionar sem ter essa resposta tão exacerbada da inflamação. Nós temos a cetogênica. Na cetogênica, o que a gente faz? Tenta cetoadaptar o indivíduo. Para quê? Para que ele utilize os corpos cetônicos como fonte de energia. Aqui não tem a menor possibilidade dele ter, por exemplo, uma cetoacidose diabética. Na cetoacidose diabética, você chega em 15 nanomols. Aqui, numa cetogênica, você chega no máximo 4. E é no máximo mesmo. Por quê? Porque com a cetoadaptação, nosso DNA vai começar a produzir substâncias que vão lá pegar esses corpos cetônicos e vão levar para determinadas regiões do nosso corpo para que eles utilizem aquele corpo cetônico como fonte de energia. E a outra coisa é o plant-based, né? O fast mimic diet, que é essa dieta baseada em plantas de baixa carga glicêmica. E aqui eu trouxe um artigo para vocês da Cell, que ela mostra que uma dieta fast mimic diet, ou seja, essa dieta baseada, né, em plantas de baixa carga glicêmica, promove a regeneração, a redução da autoimunidade, a redução dos sintomas da esclerose múltipla. Olha que lindo, gente, a nutrição é muito linda. Numa alimentação, a gente consegue ter uma resposta numa doença que se não tem cura, que não tem reversão, que não, pela ciência comum não se tem nada, até um tempo atrás, né? Então, vamos observar essa figura aí do artigo. Numa dieta normal, olha a quantidade de célula autoimune aí. O que acontece na esclerose múltipla? As células autoimunes, elas atacam a bainha de mielina, né? Você não consegue mais transmitir aquela resposta nervosa de maneira eficiente, e aí vem os sintomas. Às vezes a pessoa para de falar, para de andar, dependendo da região que está sendo afetada, né? Do neurônio que está sendo afetado. Enfim. E aí ela vai lá e destrói tanto as células precursoras de oligodendrócitos, como elas causam essa destruição da bainha de mielina. Quando você faz o Fast Mimic Diet, ele bota aí, ele faz 3 ciclos. Como são esses 3 ciclos? Você, por exemplo, está fazendo com seu paciente uma dieta low carb. Aí você pega os 5 primeiros dias do mês e faz Fast Mimic Diet, né? Faz 5 dias de dieta à base de plantas. E aí o resto do dia faz low carb, o resto do mês faz low carb. No mês seguinte faz a mesma coisa, 5 dias de dieta baseada em plantas, o resto do mês continua com low carb. Quando você faz isso por 3 ciclos, olha a redução das células autoimunes. Você para de ocasionar agressão, ou seja, você dá um stop aí. Você para de agredir os precursores de oligodendrócitos e você para com essa agressão à bainha de mielina. Então, é como se você suspendesse ali a progressão da doença. Então, pela nutrição, a gente consegue uma resposta tão linda, é tão fantástico isso. Isso aí é só outra imagem também do artigo.
Ele mostra aí, ó, que você consegue aumentar nessa figura de cima, com o Fast Mimic Diet, você aumenta as células T regulatórias, que são aquelas células que devem estar em maior quantidade, né, do nosso sistema imune, e vai mostrando aí, ó, que as célulazinhas do nosso sistema nervoso, elas param de ser atacadas e param de ser destruídas, que é o que acontece na esclerose múltipla. Outro artigo da Cell, olha ela mostrando aí que o Fast Mimic Diet consegue promover a regeneração de células betas e a reversão da diabetes. Olha que coisa linda, a gente aprende desde o início da graduação que diabetes tipo 1 acabou, se não tem cura, você acabou, destruiu a célula, pronto, não. E aí você vem com a nutrição linda, faz um Fast Mimic Diet e você consegue regenerar uma célula beta. Aí você me pergunta, vai ser com todo mundo? Vai dar certo com todo mundo, todos os meus pacientes? Provavelmente não. Mas, gente, se você tem pacientes com diabetes e você consegue a reversão de 2, 3 na sua carreira, isso é fantástico. Você conseguiu reverter uma doença que pela medicina não tem reversão. Aí aqui é outro artigo mostrando que o Fast Mimic Diet consegue prevenir e tratar doenças autoimunes. O que ele diz no artigo? Que quando a gente faz um Fast Mimic Diet, a gente consegue equilibrar os níveis de células T regulatórias, né, as TREGs, que eu falei para vocês, T helper 1, T helper 2 e T helper 17. E o que acontece? Na figurazinha de cima aí, que vocês estão vendo, tem as células naive, né? Quando uma pessoa tem uma doença autoimune, principalmente essas que respondem com dor, uma artrite reumatoide, uma colite ulcerativa, essas células naive delas, elas são cheias de receptores da dor. Ou seja, a pessoa sente muita dor e os receptores, quando estimulados, vão exacerbar mais ainda. Então, quando você faz a Fast Mimic Diet, você produz células novas e elas vêm o quê? Elas vêm limpas, não vêm cheias de receptores da dor. Então, você controla a dor. O que elas fazem também? O que eles viram? Que ela reduz células dendríticas que têm alto potencial inflamatório, que causam dano no tecido. E aí você vem com o Fast Mimic Diet, o que acontece? O último desenhozinho aí, se for girando, né, o desenho, mas tem aí que é o aumento de células tronco. Você consegue aumentar células tronco. O que são células tronco? São as células que vão dar origem a outras células. Então, a gente sabe que pela medicina convencional, que não existe isso. Agrediu o seu tecido, acabou, destruiu o tecido, já era igual a diabetes lá. E o que foi que eles observaram? Que a Fast Mimic Diet, não, você consegue aumentar as células tronco que vão dar origem a outra célula, qualquer célula. Talvez uma célula que você precise de um órgão que está sendo destruído por um autoimune. Então, a nutrição é muito linda e tem muito a fazer. E aí, para a gente finalizar aqui, só esse raciocínio, o que eu digo para vocês? Quando a gente quer uma planta bonita, quer que ela dê bons frutos, que ela fique uma planta viçosa, a gente não vai lá e molha a folha, ou vai lá e faz um carinho na fruta. Não, o que a gente faz? A gente cuida lá da raiz. A gente dá o que a raiz precisa. E na doença autoimune é do mesmo jeito. A gente precisa ir para a base da doença e não lá para o final, para a consequência, porque ela está causando. E qual é a base da doença autoimune? É a inflamação. Então a gente tem que vir e cuidar, tratar dessa inflamação. E não tem nada melhor do que a nutrição para fazer isso, para cuidar dessa inflamação, para tratar essa inflamação. Então é aí que a gente tem que ver. Então, quando a gente cuida da planta lá de baixo, ela fica linda e viçosa, e assim é o nosso corpo. Se a gente vem e cuida das bases, do que a gente está precisando lá internamente, é para ter um corpo saudável, um corpo que adoece menos, ou um corpo que responde melhor, talvez, ao surgimento de uma doença. Então é isso, pessoal, eu agradeço pela oportunidade, por estar aqui com vocês, e se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada.